Olá, amigos. Terça-feira, 3 de janeiro, chegamos na leitura da lição do guia do estudo, dessa lição abençoada aqui da Escola Sabatina, leitura 462. Estamos no primeiro trimestre do ano, discorrendo aí sobre administradores fiéis à espera do Mestre. Estamos na lição número 1 e o título da lição de hoje: recursos disponíveis para a família de Deus. A maior dádiva de Deus a seus filhos é Jesus, que nos traz a paz do perdão, a graça para viver o dia a dia e obter o crescimento espiritual e a esperança da vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal aqui quer dizer que é de uma maneira superior, que é de uma maneira inigualável, que é de uma maneira incondicional. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, verso 12. A salvação, portanto, é o dom fundamental. Então a salvação é um dom. Porque nem todos vão se salvar, porque nem todos o recebem, e nem todos vão recebê-lo até a sua vinda. Então por isso que nem todos serão salvos. E aqui diz que a salvação é o dom fundamental. Então a salvação é um dom. Você lembra lá de Romanos 6,23, que eu sempre cito, que é o primeiro versículo que eu aprendi, que foi meu pai que escreveu e pendurou num quadrinho, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E veja só o que fala aqui em Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10, assim, porque pela graça sois salvos. Então a salvação é de graça, mas precisamos entender a salvação aqui. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Veja só, a salvação não é por obras, precisamos entender isso. Vamos ler aqui então Tiago capítulo 2, verso 26, que diz assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então as obras não são o motivo da salvação, aliás, não são o motivo pelo qual somos salvos. A salvação é dom de Deus mediante a fé. Mas aqui em Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então ela é uma evidência da salvação e não um meio para a salvação. Entendeu aí? Vamos lá? Bom, então a salvação, portanto, é um dom fundamental, e sem esse dom, o que obteríamos de Deus que em longo prazo realmente importaria? Nada, amados? Tudo que temos aqui um dia não existirá mais, assim como todos os que se lembrarem de nós e de qualquer bem que tenhamos feito. Em primeiro lugar, devemos manter sempre no centro de todos os nossos pensamentos o dom do Evangelho, isto é, Cristo e Ele crucificado. Leitura de 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. No entanto, com a salvação, Deus nos dá muito mais. Para pessoas preocupadas com alimento e roupas, Jesus oferece ânimo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6,33. Questão número 4. Leia Salmo capítulo 23, verso 1, capítulo 37, verso 25 e Filipenses capítulo 4, verso 19.
o que esses versos dizem sobre a provisão divina para as nossas necessidades diárias? Bom, eu respondi aqui, amados, que Deus é o nosso mantenedor. E acrescentei aqui que quando reconhecemos isso, que Deus é o nosso mantenedor, é o sinal que o nosso coração está se curvando a ser grato a Deus. Quando Jesus falou com seus discípulos sobre sua partida, prometeu o dom do Espírito Santo para confortá-los. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então isso significa o quê? Que não é porque guardamos os mandamentos de Deus, né? Eu digo nossos porque faz parte da vida do cristão. Então não é porque nós guardamos os mandamentos de Deus que nós somos salvos. A salvação é por graça, mediante a fé, acompanhada de obras, que é a evidência da salvação. Então nós não guardamos os mandamentos para ser salvos, mas então porque somos salvos, então nós guardamos os mandamentos. Essa é uma evidência da salvação também. Porque eu sou salvo pela graça, mas Jesus disse que nem todos vão se salvar, porque nem todos vão aceitar. Eu sou salvo pela graça, então eu posso pecar à vontade, né? Porque quanto mais pecado, mais graça. Não é assim que funciona. Quando nós somos salvos, recebemos Jesus como único e suficiente Salvador e somos salvos pela graça, então a nossa vida muda. Nós temos um novo estilo de vida que nos diferencia do mundo. Dá para entender isso, amado? Vamos lá. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, a fim que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Louvado seja Deus. João capítulo 14, verso 15 e verso 17. E Ele os guiará em toda a verdade. João capítulo 16, verso 13. O Espírito concede dons espirituais incríveis aos filhos de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 ao verso 11. Em suma, o Deus em quem vivemos, nos movemos e existimos, o Deus que a todos dá vida, respiração e tudo mais, nos deu existência à promessa da salvação, bênçãos materiais e dons espirituais que sejam uma bênção aos outros. Eu sempre cito, Deus não é singular, Deus é plural, sempre pensando nos outros, e dons espirituais para que sejamos uma bênção aos outros. Atos capítulo 17, verso 25 e verso 28. Os bens materiais, dons e talentos com os quais fomos abençoados nos tornam devedores ao doador, quanto à nossa maneira de usar esses dons. Amém, amados? Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado pelo dom da salvação. Obrigado, meu Deus, por nos trazer entendimento de como recebemos a salvação. Obrigado, meu Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia infinita. Obrigado, meu Deus, pela misericórdia ser alegria para Ti, Senhor, porque nós necessitamos dela para mais esse dia. Obrigado, meu Deus, pela nossa família, que eu nunca canso de citar, pelos nossos amigos e irmãos em Cristo, pelos intercessores que o Senhor levantou em favor das nossas vidas. Obrigado pelo Teu cuidado, Pai. Obrigado, meu Deus, por antes da fundação do mundo ter traçado um plano da salvação para as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, que nós possamos honrar, Senhor, o Teu nome nesse dia, que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, sermos vistos, meu Deus, como representantes da cruz, que nós possamos, Senhor, ser realmente bênção na vida das outras pessoas, que o Teu Espírito Santo nos guie, assim como tem nos guiado por toda a verdade, que tudo aquilo, Senhor, que temos aprendido errado, meu Deus, durante as gerações, aquilo que interpretações humanas e não através do Teu Espírito Santo venha cair por terra, que os nossos olhos sejam clareados para a Tua palavra, a cada um que está nos ouvindo aqui, Pai, no nome santo de Jesus, é o que eu Te peço e Te agradeço, amém.
Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.